Outra dica: o primeiro livro que você faz pode ser que não fique bom, pode ser que você já fez a metade dele, você joga fora e rasga e começa de novo. Faça isso. Na hora você pode sentir uma frustração e falar assim: ah, gente, olha, eu fiz tanto, mas não. Tudo que você fez foi uma experiência e dá na sua cabeça. Quando você começar de novo, você vai pegar e vai começar a fazer tudo novamente, mas de uma maneira muito mais evoluída. Então não se preocupe se o seu projeto não ficou bom. Os primeiros projetos sempre realmente tem coisa para mudar. Se você for precisar rasgar, rasgue. Se você for precisar reescrever, reescreva. Se você precisar indicar para um amigo de confiança, indica, porque isso vai ser muito interessante. Vai ser uma evolução pessoal sua que vai fazer uma grande diferença para o seu projeto final mesmo. Outra dica interessante é você saber quem é o seu nicho, você determinar para qual tipo de pessoas que você está falando. Porque se você faz um exemplo, um livro para um determinado tipo de público, você precisa entender quem é esse público e do que eles gostam. Porque às vezes você vai falar alguma coisa para um público ou para um nicho que não tem nada a ver com o que aquele assunto está falando. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Pessoas que gostam, por exemplo, de filmes de muita violência, às vezes eles não interessam por muito romance. Então, se você está fazendo um livro que tem a ver com muita violência e você está começando a falar de muito romance, as pessoas daquele nicho não vão interessar. Então, você tem que definir o seu nicho para você saber, olha, meu nicho é tal assunto. Então, dentro desse assunto, as pessoas que curtem esse tipo de assunto são pessoas que fazem isso. São pessoas que têm esse tipo de hobby, de comportamento, de renda familiar, que seja. O que você precisa saber é para qual tipo de pessoa eu estou falando. E você só vai conseguir sabendo qual que é o seu nicho. Então, defina o seu nicho e aí você vai conseguir fazer um projeto direcionado para o seu público específico. Outra dica é a storytelling. A gente já falou, mas vamos deixar ela bem mais clara. A storytelling é uma história. Faça uma história sua. Você pode até fazer como teste mesmo, escrever uma historinha sua sobre você. E aí você vai começar a perceber como que você está escrevendo para quando você fazer uma de algum personagem, um exemplo, você saber como fazer sem deixar ele chato, sem deixar esse personagem que as pessoas não se interessam. Então, por exemplo, algumas dicas quando você for fazer uma storytelling, uma história de vida sua. Não seja egocêntrico, não fique só falando de você o tempo todo, assim, como se você fosse o centro da atenção. O livro, vamos supor, a história é sua, mas você não tem que ser assim, o melhor de todos, aquela pessoa assim que é só ela que tá bom e o resto não tá. Então não seja egocêntrico, vá direto ao ponto, não fique enrolando porque as pessoas não gostam disso. Seja uma pessoa altruísta, uma pessoa positiva, que passa boas vibes pro seu público. Gere um ambiente onde as pessoas vão poder se conectar com você, onde elas vão poder ver assim relação, algo que transforme a vida. Pensa nisso. Você tem que gerar valor na vida das pessoas. As pessoas são movidas por isso. Então, que valor que você quer passar para ela? Que lições que você quer passar para ela? Como que a sua história pode transformar a vida dessa pessoa? Olha, eu era assim, aí comecei a fazer isso, pratiquei esse tipo de método e hoje a minha vida dá desse jeito, tá diferente. Outra dica: começa a nomear, organizar os assuntos, os tópicos da sua história, os parágrafos para que eles possam estar bem estruturados e bem organizados. Existem muitas ferramentas, até online, como Trello ou outras, que podem até te ajudar também se você precisar de organizar, fazer ali uns post-its, fazer ali umas marcações para que você possa se tornar mais eficiente na sua produção. E também lembre que foi o que eu falei para você do seu pico de atividade, de produtividade. Se você tem um horário do dia que você tem um pico maior de produção, deixa você escrever naquele horário melhor do seu dia, porque isso vai te ajudar bastante, as ideias vão fluir melhor e você vai conseguir fazer uma história muito bonita, sua ou até do seu livro, do seu personagem que você estiver destacando.